e tal. Então, acolhendo um grupo por vez, a gente corta na carne, eu digo no faturamento, né? Mas a gente dorme tranquilo à noite e quem tá com a gente também dorme tranquilo à noite. Então, quando vocês quiserem vir, podem vir que tá seguro. Bioseguro. Eu tenho que ver com o Douglas. Ele... mas acho que são nas férias, não sei. Legal. Mas eu quero ir sim. Não querendo ir. Porque a gente tava querendo fazer daquele caminho Cora Line, sabe? Pra lá, acho que de Brasília, né? Um baita de um caminho. Faz parte da rede brasileira de trilhas de longo curso, né? Só que, por causa da pandemia a gente não vai nesse ano. Então, talvez ano que vem, né? Agora é época de viagens curtas. Tem que ficar aqui. Né? Aí, tem que fazer essas viagens que não encontra ninguém. É isso aí. E aí a minha bicicleta, a gancheira dela, ela... O, espanou um parafuso, né? E ela Comum de ocupada, acontecer, sabe? né? Tá com um problema. Eu não sei se... Pensando em trocar a bicicleta, mas aí ia custar caro. O Douglas, ele mandou... é, ele mandou fazer a bicicleta dele lá na República. Sobre Uau. medida, sabe? Só que não chegou ainda. Eles estão com um pedido para um ano. Poxa. Até ano que vem. Se eu mandar pedir para fazer, vai demorar uns 2 anos. Nesses tempos, né, a bike tá tendo uma procura maior também, né, pelas pessoas, por ser um transporte mais bioseguro também, né, Bem mais. e aí a fila aumenta Aumentou bastante. bastante. As peças também, nossa. Porque é tudo importada, né? A maioria, né? Aí tá mais cara e tá escasso. Encomenda da Malásia não tá vindo. Tá faltando muito componente para muita coisa, né, nessa época. Esse novo normal aí tá realmente diferente. Eu acredito que os alunos já estão entrando, Guilherme, Sália. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua participação, agradecer o convite que o professor Oberdan fez e você aceitou para estar participando com a gente desse Semana de Meio Ambiente com os ciclos de palestra. Muito obrigada, Guilherme. Acredito que os alunos entrada, assim que você quiser começar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço. Certo. Eu só quero localizar, localizei já, aonde que eu vou clicar na apresentação. Bom, inicialmente, então, quero fazer um agradecimento também, né, ao professor Berdan pelo convite, à professora Carla pelo convite também, a todos os presentes. Eu quero dizer que é sempre um grande prazer ter prosas ambientais, né, conversar um pouco sobre o meio ambiente. Entendo que essa é a direção da minha vida. Sinto que estou seguindo na direção que eu fui concebido para isso. E vou colocar uma apresentaçãozinha, então, para a gente poder ilustrar um pouquinho mais o que a gente vai falar, tá? Queria saber se está visível a apresentação. Está aparecendo, Guilherme. Legal. Então, proposta, o tema para a gente conversar hoje, né, é o turismo ecológico no Parque Nacional dos Campos Gerais, né, o trabalho que nós fazemos aqui pelo Refúgio das Curucacas. Então, a gente
começa explanando um pouquinho sobre o que é o Refúgio das Currucacas, né? E antes disso, uma breve apresentação do Guilherme, né? Então, me chamo Guilherme Forbeck, eu sou escalador desde 1993, que foi o ano em que eu fiz o meu curso básico de escalada. Eu confesso que eu já escalava há 1 ou 2 anos antes que isso, porém eu considero a data oficial o momento em que eu fiz o curso básico de escalada. Eu sou engenheiro de materiais, formado em 2006 pela UEPG, e mestrado nessa mesma área, em ciência e engenharia de materiais pela UDESC, em 2012. Eu sou resgatista vertical, fiz o meu curso de resgate vertical com ênfase em áreas naturais em 2012, e isso me agregou bastante. Posso dizer que todas as minhas diferentes profissões, inclusive algumas que eu não estou mostrando aqui, ajudaram a construir o background que eu tenho hoje para poder atuar no turismo em áreas naturais, né? Eu fui professor colaborador na UEPG, na área de engenharia de materiais, de 2014 até 2016. Participei de encontros onde a gente vê escrito ENCA, né? O ENCA é o Encontro Nacional de Comunidades Alternativas, né? Então, o primeiro encontro foi em 2005, quando eu estive em Jericoacoara. São encontros muito especiais, encontros de ecovilas, né? Então, ele serve, além de confraternizar, uma confraternização anual da grande família que se reúne, também uma boa oportunidade para troca de ideias, para boas práticas, e existe uma ideia para que em cada encontro seja iniciada uma nova ecovila naquele local, né? Claro que há encontros que são que é feito na forma de uma revisita a ecovilas existentes, onde é empregada uma energia especial para fazer as melhorias necessárias nessa ecovila, né? Então aí a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a permacultura, sobre a agroecologia, sobre a bioconstrução, alguns conceitos bem importantes para a nossa existência, eu diria, e aqui também que ajudaram a nortear o nosso caminho aqui do refúgio, né? Então, em 2016, eu inicio com o Refúgio das Currucacas, né? Começo com esse empreendimento, que ganhou o nome, não foi por mim, inclusive, foi pelos primeiros clientes que tiveram aqui, né? Que escutaram a algazarra das currucacas ao pôr do sol e trouxeram essa sugestão de nome para o refúgio, né? Eu tinha a ideia de fazer um refúgio, mas ainda não tinha nome. Enfim, e sou membro do Conselho Consultivo do Parque Nacional dos Campos Gerais, né? Parque que foi criado por decreto em março de 2006, né? E somente no finalzinho de 2018 fomos empossados, então, né? Eu sou representante da Federação Paranaense de Montanhismo no Conselho Consultivo do Parque. Bom, o que é o Refúgio das Currucacas, né? Nós atuamos basicamente em 3 segmentos. O camping ecológico, né? E já vou poder explicar um pouquinho mais o porquê do ecológico, né? Eu acho um termo forte, um termo que a gente tem que pensar muito antes de usar, né? Aquela história da gente falar que uma coisa é ecologicamente correta, a gente tem que realmente pensar se... ou quando a gente está falando de ecologicamente correto, a gente está falando de algo que é 100% ecológico, né? Eu tenho minhas dúvidas se a nossa existência nesse planeta é ecológica, né? Então, é um termo que eu geralmente não uso, o ecologicamente correto, né? Prefiro ambientalmente amigável, que a gente está amenizando o impacto dessas palavras aí. Mas a gente tem princípios que nos norteiam na direção da ecologia, né? A gente vai poder explicar um pouquinho mais o porquê, né? Nós somos também, além do camping ecológico, uma operadora de turismo, né? Onde nós trabalhamos especificamente com ecoturismo, né? Ou também chamado turismo ecológico, e o turismo de aventura, né? Que vem sendo muito procurado nos últimos tempos, tanto uma como outra modalidade de turismo, né? Bom, aqui a gente mostra, então, um pouquinho do ecoturismo, um pouquinho do turismo de aventura, e a gente vai poder detalhar um pouco mais isso mais à frente. Bom, o refúgio fica localizado na zona de amortecimento do Parque Nacional dos Campos Gerais, né? Não sei se vocês conseguem observar esse polígono em azul claro, aqui nesse mapa, né? Então, essa parte de cima, aqui mais ao norte,
é o polígono chamado de Área 1 do Parque Nacional dos Campos Gerais, e aqui abaixo a gente tem a Área 2 do Parque Nacional dos Campos Gerais, né? E o refúgio das Curucacas fica exatamente entre as duas áreas, né? No povoado chamado Passo do Pupo, né? Então é uma unidade de conservação, como a gente já falou, criada por decreto em março de 2006. Então, às vezes a gente escuta um ou outro falar, o parque ainda não existe. A partir do momento que foi decretado, o parque existe, né? O parque pode não ter ainda desapropriado as áreas e tal, né? Mas vamos até falar um pouquinho sobre isso, né? O que é um parque nacional, né? O parque nacional é uma unidade de conservação dentro da categoria das unidades de proteção integral, né? Então, qual é a diferença que a gente tem de uma unidade de conservação de proteção integral e uma unidade de conservação de uso sustentável, né? É a possibilidade do uso direto dos recursos naturais, que é permitido somente nas de uso sustentável, né? Então, em um parque nacional, que é uma unidade de conservação de proteção integral, não é possível fazer o uso direto dos recursos naturais. Bom, o que é o uso indireto, então, que é o que é permitido, né? Basicamente, pesquisa científica, turismo ecológico e educação ambiental, né? É uma forma de usar indiretamente os recursos, né? O parque, a gente tem ali uma informação da área, né? Tem uma área de 21.300 hectares. Abrange os municípios de Ponta Grossa, Castro e Carambeí, né? Sendo predominante a área no município de Ponta Grossa. Bom, essa unidade de conservação, então, o que é a zona de amortecimento, quando a gente fala, né? Expliquei o Parque Nacional um pouquinho, e aí a gente está na zona de amortecimento. Então, essa zona de amortecimento é uma zona perimetral que a gente tem em torno da unidade de conservação, que tem tamanho diferente para cada unidade de conservação, né? No caso do decreto do Parque Nacional dos Campos Gerais, foi estabelecido que essa zona de amortecimento tem um tamanho de 500 metros para fora do entorno do parque. Nós estamos aqui a cerca de 250 metros da área 2, então nós estamos dentro da zona de amortecimento. Então é uma região onde é possível se ter propriedade privada, coisa que não se pode ter dentro de um parque nacional, né? Então essas áreas tendem a ser desapropriadas no seu devido momento, né? Mas na zona de amortecimento é possível que haja propriedade privada, porém as atividades são reguladas, né? Não é todo tipo de atividade que se pode fazer numa zona de amortecimento de um parque nacional, né? E isso para nós é muito interessante, porque nós trabalhamos realmente de uma forma ecológica, então à medida que sobe a régua, para nós se torna muito interessante, porque nossos vizinhos também começam a ser regulados, né? Bom, aqui a gente tem uma imagem feita com um veículo não tripulado, né, um drone, que mostra então o povoado onde nós estamos inseridos. Deixa eu puxar com o cursor aqui. Onde eu estou girando com o cursor aqui é o povoado Passo do Pupo, né, o povoado em que nós estamos inseridos. Deixa eu ver se eu tenho aqui as curucaquinhas aqui, e essa setinha que mostra, então, onde fica o refúgio das curucacas, né? Nessa matinha que a gente vê envolta por área desmatada, né? E nesta área que eu estou mostrando com o cursor aqui, a gente tem, então, a área 2 do Parque Nacional, né? Aqui as furnas do Passo do Pupo, que a gente vai poder conversar um pouquinho mais na sequência. Bom, primeiro aspecto, primeiro segmento do que a gente trabalha, então, é a hospedagem, sendo mais específico, um camping que a gente chama de camping ecológico ou ecocamping, né? Bom, por que é um camping ecológico, né? Bom, nós temos alguns cuidados específicos que a gente tem com a área, né? O primeiro deles foi de não desmatar, foi de não chegar com um projeto pronto, né? Foi de tentar entender o que essa área queria, né? Isso parece meio estranho a gente estar falando, né? Mas a permacultura, ela prega isso, né? Então, eu comprei uma área de terra, antes de eu chegar construindo, eu chegar usando o linguajar popular, limpando a área, né? Porque a gente sabe que não é exatamente uma limpeza, né? Quando a gente está tirando árvores, a gente está desflorestando, está suprimindo, né? Então, antes da gente chegar fazendo, a ideia é a gente primeiro entender a vocação daquela terra, né? A vocação de cada zona daquela área em que a gente está se inserindo, né?
E a gente foi entendendo alguns espaços que eram possíveis de se fazer trilha, alguns espaços em que era possível se fazer área de acampamento, e isso não surgiu do nada, né? Isso surgiu com o tempo de experiência no terreno, com bastante convivência e sem pressa, né? Isso nos ajudou bastante. Nessa imagem da esquerda, a gente pode ver um dos espaços de acampamento, que é o espaço Guacho, né? Nossos espaços têm de aves que ocorrem aqui na região, e a gente pode ver uma plaquinha ali do espaço Guacho, uma plaquinha verde. Nossos espaços têm essas plaquinhas que trazem, além do nome do espaço, algumas informações sobre a ave, né? Nome popular, nome científico, na verdade alguns nomes populares, né? Porque a gente sabe que cada espécie tem vários nomes populares. Então a gente traz alguns, a gente traz nome científico, traz algumas curiosidades quanto à reprodução, quanto à alimentação, quanto ao habitat e tal. Um mapinha da área de ocorrência e imagem da ave, né, geralmente. Nossos espaços a gente procura trabalhar na forma de terraços, né? O nosso terreno ele tem uma declividade constante, então não seria confortável dormir no declive, né? Acampar no declive. Então, a gente parte da premissa de nunca remover material da terra, né, mas sim trazer material para cima, né. Então, o material que a gente usa geralmente na parte de baixo desses terraços que tem areia são pedras, né, de diferentes granulometrias, e a gente só usou pedra no primeiro dos espaços, né. Depois a gente já começou a usar a caliça, né, que é o entulho da construção civil, né. Começamos a procurar na vizinhança, começamos a encontrar e fomos trazendo para cá, né. E aí a gente faz, então, um sistema de granulometrias diferentes, uma granulometria maior, né, pedras maiores na parte de baixo, pedras de tamanho médio na parte do meio desse sanduíche, e na parte bem de cima, a areia, né, que faz, então, esse terraço ter uma propriedade boa de drenagem, né, e a gente consegue deixar ele plano, e essa areia em cima deixa bem confortável para o pessoal dormir, né. A gente também procura deixar cobertos, né, por uma questão de conforto dos hóspedes, a gente procura deixar cobertos esses espaços de acampamento, né. Aqui nessa imagem da direita, a gente consegue ver aqui no espaço Urutau, ficou meio ruim essa imagem, a gente utilizou lonas, e a gente tem bastante lona forte, que é reutilização de lona de banner, esses banners enormes que ficam em edifícios, né? Então a gente vai fazendo parceria com as empresas que trabalham com esses materiais e que geralmente vão jogar fora esses materiais, né? Então antes disso a gente pede e a gente usa esses materiais e acaba que aumenta um pouco o tempo de ciclo de vida desses materiais, né? Então nesse caso aí a gente está trabalhando na ponta da cadeia, né, dando um tempo mais de sobrevida a esse material. Então, isso faz parte das nossas práticas de mínimo impacto, né, que também envolve o uso de matéria-prima biorregional, né, que seria a matéria-prima local, né, dispensando a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, né. E um exemplo que a gente tem também de material biorregional, a gente vê aqui nos nossos sanitários ecológicos, né? A gente vê o uso de bambu, e esse bambu a gente coleta nas vizinhanças aqui, né? A gente sabe que o bambu é uma espécie invasora, né? Não é uma espécie nativa, então é preciso fazer o manejo, e a gente acaba fazendo esse manejo de uma forma gradual e reutilizando esse material, então, para construção, né? O bambu ele acaba tendo propriedades bem interessantes. Além, fica bonito, né? Utilizamos também material de demolição, como a gente já falou, a questão da caliça, né? Não está dando para enxergar nessa imagem, mas a base que a gente tem dos nossos sanitários ecológicos, a fundação é feita de concreto, mas não é concreto virgem, também é concreto feito de, na verdade são postes quebrados que a gente vai recolhendo e colocando no tamanho que a gente precisa, e aí a gente fez a fundação do banheiro com a reutilização de postes, né? Essas telhas que são usadas aqui não são telhas reutilizadas, mas são telhas verdes ecológicas, né? Telhas que utilizam no seu conceito construtivo fibras vegetais, né? E uma resina para fazer a liga, né? A matriz. Aqui à direita, nessa imagem, a gente tem a nossa cabine de banho aqui do camping, né? Também utilizando matéria-prima biorregional, a gente vê o bambu, a gente vê algumas lonas plásticas por dentro, né? Essas lonas plásticas se enquadram dentro da ideia do material de demolição, né? Lonas abandonadas muitas vezes por
por hóspedes aqui no refúgio, e a gente reutiliza, então, esse material também, sempre que possível, claro, né? A própria cabine de banho, dentro do closetzinho que ela tem, já foi um banheiro químico um dia, né? E nós compramos baratão da área de refúgio de uma empresa que fazia a locação de banheiros químicos, né? E transformamos em uma cabine de banho, né? Bem quente, por sinal. Além disso, nós temos o gerenciamento de resíduos como um braço forte aqui do refúgio, né? Faz parte das nossas práticas de mínimo impacto, e isso a gente deveria levar para a nossa vida, né? É algo que, a cada pequena decisão que a gente toma, a gente tem um desdobramento mais à frente, né? E cada um de nós pode fazer isso, seja na cidade, seja na área rural, né? Então a gente consegue ver aí a nossa cozinha comunitária, né? E a gente vê 4 plaquinhas que mostram diferentes destinos para os resíduos, né? E nós fazemos essa orientação para todos os hóspedes que acampam aqui, né? Então tem o destino certo para os resíduos orgânicos, que vão direto para a nossa composteira, né? Qualquer lata de alumínio que seja consumida, os hóspedes são orientados a lavar, né? Só passar uma água, na verdade, colocar na caixa adequada. O resíduo reciclável, reparem que na placa ele fica escrito como reciclável limpo, né? É meio redundante isso, porém, com isso a gente acaba explanando para os nossos hóspedes, né, principalmente para quem vem pela primeira vez, que o resíduo reciclável sujo, na maioria das vezes, não vai ser reciclado, né? Então, a pessoa precisa, sim, limpar o seu resíduo para poder colocar para reciclagem. Ah, mas eu não quero lavar o meu resíduo. Então, seja sincero consigo mesmo e coloca dentro do lixo do aterro, né? Sabendo que a pegada ecológica começa a aumentar, né? Então, a gente procura já trabalhar um pouco de educação ambiental já na chegada, no briefing que a gente faz com os nossos hóspedes. Aqui tem uma imagem das nossas composteiras, né? E então, todo o composto orgânico que a gente gera nas nossas composteiras já há anos, né? Antes da gente ter o refúgio, a gente já tinha a compostagem aqui, e vai para as nossas hortinhas, né? Para gerar fertilidade para a terra. Aqui a gente mostra, então, um pouquinho do nosso sanitário ecológico, né? A gente chama de Basson, é um nome peruano, né? Que se refere a essa câmara de compostagem, né? Então é um processo um pouquinho diferente, não é muito diferente, mas é um processo que a gente consegue fazer desse limão uma limonada, né? Em um basson, vamos primeiro lembrar como é que é o processo nas nossas casas, né? Ou o processo convencional, né? A gente geralmente vai fazer as nossas necessidades fisiológicas em cima da água potável, né? E a água potável é usada como veículo para transporte de fezes, né? Aí vamos considerar que existe toda uma rede com inúmeros vazamentos, né? A gente sabe que tem, as próprias empresas de saneamento divulgam e tem que divulgar isso, quanto tem de vazamento detectado e tal. E depois vai para uma estação de tratamento de efluente, onde vai passar por um processo caro, né, usando produtos químicos, para poder separar o lodo da água e tentar devolver uma água clarificada, mas não potável mais, né, para o sistema. Nesse sistema que a gente usa, chamado de basson, também chamado de banheiro seco, as pessoas defecam em cima da serragem, né? Então a gente vai ter uma imagem mais para frente que a gente consegue ilustrar um pouquinho melhor isso, né? Mas a gente consegue que a matéria orgânica sólida, né, ela se decomponha a seco, que é a forma mais adequada de fazer essa decomposição. E por que ecológico, né? Porque depois de um processo de 1 ano, né, entre sol e sombra, um processo anaeróbico e tal, esse material pode voltar para a terra na forma de adubo, né, não sendo recomendável utilizar em hortaliças, né? Existem vários artigos científicos e livros, inclusive, que trazem o conceito do basson. É um sistema bastante simples de se implementar, né? E fica a dica aí para todo mundo que tiver a possibilidade de, aos poucos, ir migrando o sistema da sua casa, da sua área rural e tal, pro basson. Fica aqui o convite, e para tudo que precisarem de alguma consultoria, podem contar com a gente, tá? A gente está realmente muito interessado, e nosso sonho é que cada casa desse planeta tenha seu sistema convertido para basson.
Bom, a gente já vai voltar a falar um pouquinho mais sobre esse sistema, tá? Nós temos também como uma das premissas aqui para o nosso ecocamping o fortalecimento da economia local, né? Então, entendemos que o turismo, ele tem que ser turismo de base comunitária, né? Então, aqui um exemplo, né, que a gente tem, um mapinha que a gente oferece para quem vai fazer a trilha autoguiada, né? Já tem, então, a informação aqui, uma cestinha de compras aqui, quando passa pela propriedade da Dona Maria do Rocio, sabe que eles produzem laticínios, que a pessoa vai poder comprar um queijo da comunidade local, comprar manteiga, comprar até sorvete, comprar leite direto da vaquinha, né? E outros produtores que a gente tem aqui na comunidade. Então, tem lá o seu Martinho, que planta a sua couve, que vende a sua alface. Então, a gente, mesmo para o nosso consumo, a gente compra somente da comunidade local, esses itens que é possível comprar aqui, né? E pão e tal, e a gente recomenda sempre para os nossos clientes, né? Então, isso é uma forma de fortalecer a economia local, né? E fazendo efetivamente o turismo de base comunitária. Bom, falando um pouquinho mais da estrutura do camping, então, nós temos 7 espaços de acampamento, né? Já explicamos um pouco sobre esses espaços, né? Todos planos, sombreados e cobertos. Nessa imagem da direita, a gente consegue ver aqui a plaquinha que eu estava comentando lá do Espaço Guacho, né? Aqui, então, é a plaquinha do Espaço Tiriva. A gente consegue ver um pouquinho melhor a dinâmica aqui da comunicação dessas plaquinhas, né? A gente tem uma cozinha comunitária, também já vimos algumas imagens, né? Slides anteriores. A única diferença é porque nos tempos atuais a nossa cozinha comunitária não está mais tendo utensílios, né? Todos os utensílios foram recolhidos por conta da Covid, né? Mas a gente até pouco tempo atrás, até março, a gente deixava tudo disponível, inclusive esse liquidificador de manivela, né? Mesmo que apague a luz, deu uma chuva, uma tempestade, algo assim, o suquinho vai sair de qualquer forma. Bom, aí os nossos sanitários ecológicos, né? A gente são os baçons, nós temos 3 baçons aqui, né? E tudo que foi possível foi utilizado de matéria-prima de demolição, né? Inclusive a pia do nosso baçon já foi um vaso um dia, né? A torneira já é uma torneira reutilizada também de uma casa, e assim a gente vai dando mais tempo de ciclo de vida para os materiais. E aqui a gente tem um esquema que mostra como é que funciona o baçom clássico, né? O nosso baçom é um pouquinho diferente, não é esse sistema de rampa, né? Mas aqui a gente consegue entender melhor como é que é o sistema, né? Para a área de vocês aí do curso técnico de meio ambiente, eu acho que para quem ainda não conhece, vale muito a pena conhecer. E está citada aqui embaixo a fonte, livro do professor Johan van Lengen, que se chama Manual do Arquiteto Descalço. Esse livro existe em PDF disponível na internet, recomendo a leitura. Então, aqui a gente tem o caixote, né, onde a pessoa vai sentar para fazer as suas necessidades. Os dejetos sólidos, então, vão cair aqui nessa rampa, onde vai ser depois dada a descarga, entre aspas, né, com serragem. E nesse caso específico aqui, há uma rampa, então, em que essa matéria-prima vai caindo, e depois de um tempo já sai na forma de adubo, né? Como nós temos uma rotatividade grande de pessoas aqui, grande não, mas como nós temos uma rotatividade de pessoas, o banheiro seco não é um banheiro feito somente para a família e tal, então a gente faz um sistema um pouco diferente, né? A gente usa essas barricas mesmo, que são os baçons, e a gente trabalha com sacos de ração dentro, né? Sacos comprados de ração, né? Sacos vazios, e cada vez que troca o grupo que está acampado aqui, a gente troca o saco, né? Então, cada grupo vai usar um saco é como se fosse um refil, né? Onde a pessoa vai completando esse refil, então fica um refil desse por grupo, né? Uma coisa muito interessante do baçom é que ele é isolado em relação ao solo, né? Então não existe contaminação com o solo. Então esse é o sistema de saneamento que poderia ser usado do lado do rio, por exemplo, né? Até mesmo se fosse em cima do rio, poderia ser usado sem problema algum, porque ele não tem contato com a terra, né? Então a matéria-prima vai ficar realmente confinada, a matéria orgânica vai ficar confinada dentro desse baçom. A nossa cabine de banho quente, né? A gente já falou um pouquinho sobre ela, né? Aqui tem nessa imagem da direita, a gente tem, então, a cabine aberta, né, onde a gente pode ver as adequações que a gente fez, né, tiramos toda a parte de banheiro químico de dentro, higienizamos, pintamos,
e fizemos a instalação hidráulica. Aqui no camping a gente tem também o muro de escalada, né? A gente tem um histórico já de quase 3 décadas com escalada, né? Então, a escalada faz parte o ar que respiramos, né? Então, tem que ter o murinho de escalada aqui no refúgio, tinha que ser assim. E a gente tem também uma rede Wi-Fi aqui, churrasqueiras portáteis, uma cozinha ao ar livre que está sendo construída, né, para poder descentralizar o fluxo e podermos futuramente receber mais de um grupo por vez, né? Por conta dessa questão da Covid, a gente ficou 6 meses fechado e a gente só está recebendo um grupo por vez, né? Uma mesma família ou uma mesma, vamos chamar assim, de bolha sanitária, né? Um mesmo núcleo, né? Pode fazer a reserva e entrar. Mas a gente precisa, por questões econômicas, a gente precisa poder acolher mais de um grupo. Então, a gente está fazendo as devidas adequações para, futuramente, quando sentirmos que há segurança para isso, a gente começar a expandir para receber 2 grupos, futuramente 3 grupos, e assim sucessivamente, né? Imaginando que a segunda onda da Europa não vem para cá, né? O que é um pensamento bastante otimista. Talvez não realista. Temos também uma área central para fogueira, então não se pode fazer fogueira em qualquer espaço, né? Pode-se sim levar uma churrasqueira portátil para o espaço, mas para fogueira a gente deixa somente um espaço já protegido com pedras, né? Para não haver um empobrecimento ali do solo e tal. E nesse espaço, então, é possível fazer. Entendemos que fogueira é um item importante para um acampamento, né? Então a gente disponibilizou essa área central. Bom, indo um pouquinho além, vamos falar um pouquinho do segundo segmento, que é o ecoturismo, né? Então, na parte de ecoturismo, nós trabalhamos com caminhadas ecológicas, né? E a gente divide essas caminhadas conforme as definições da Confederação Brasileira de Montanha e Escalada, que divide, então, as caminhadas em trilhas, circuitos ou travessias, né? Uma trilha é uma caminhada em que a gente vai e volta pelo mesmo caminho. No caso do circuito, a gente vai e volta para o mesmo ponto por caminhos diferentes. E em uma travessia, só é feita a ida ou a volta da caminhada. Então, sendo a outra perna, vamos dizer assim, da caminhada, feita com transporte, feito com uma van, geralmente, aqui no nosso caso, né? Então, quando a gente fala de travessia, muitas vezes vem à mente uma caminhada muito longa. Não necessariamente. Tá? Claro que geralmente quando a gente vai fazer uma das partes da caminhada com o veículo é porque a caminhada foi maior, né? Mas não necessariamente é isso, né? É o fato de só ir ou só voltar mesmo. Então, em termos de trilhas, nós temos 6 trilhas, sendo 2 delas autoguiadas, né? Então, são trilhas que a pessoa o visitante pode fazer essa caminhada sem a presença de um guia, né? Isso não quer dizer que as pessoas cheguem direto na trilha sem uma orientação inicial. E a gente entende que essa orientação inicial é muitíssimo importante, tá? Mesmo para as trilhas autoguiadas. Então, seja na guiada ou seja na autoguiada, a gente faz o chamado briefing, né? Então, esse briefing que é feito no começo da caminhada, é apresentado, então, o percurso, são apresentados alguns aspectos de biodiversidade, de fauna, de flora, né? São entregues alguns materiais para que as pessoas possam interpretar, a gente já vai poder mostrar para vocês. A gente explica um pouco sobre a conduta em ambiente natural, né? Os riscos e a forma de tratar esses riscos. As pessoas precisam preencher um documento para atendimento de norma do Sistema de Gestão da Segurança, que é o termo de conhecimento de riscos e corresponsabilidade, né? E nesse termo, a gente colocou também a ciência quanto à conduta em ambiente natural. Então, é como se o visitante realmente estivesse assinando um contrato conosco, informando que está ciente dos riscos inerentes à atividade e está ciente da conduta em ambiente natural. Então, qualquer dano que seja causado nessa área, essa pessoa poderá e será responsabilizada. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de uma das nossas trilhas, né? Nesse caso, uma trilha guiada. Nós geralmente trabalhamos com grupos pequenos, né? Aqui até nessa caminhada a gente tinha um grupo relativamente grande para aquilo que nós nos propomos a fazer, né? Era um grupo que estava no limite que a gente trabalha, que é de 20 pessoas, né?
Isso nas condições normais, né? Nós estamos retomando com as atividades guiadas agora e trabalhando também, por enquanto, com um grupo por vez, né? Então, geralmente, está sendo assim, 2 pessoas, 3 pessoas, 1 pessoa, né? Nesse volume, né? E a gente entende que faz parte desse momento que a gente está vivendo. Além dessas 5 trilhas, a gente tem também 6 circuitos, né, sendo um deles autoguiado e todos os demais guiados, né? Então são guiados por quê? Por questões de segurança, por questões ambientais, né? Então não é toda a área que a gente sai sinalizando, então as caminhadas que não têm sinalização, é preciso se caminhar com um dos nossos guias ou condutores, né? Então aqui a gente tem várias delas. E essa aqui bem de baixo, o Circuito Refúgio das Currucacas Buraco do Padre, vem sendo o nosso carro-chefe. A gente ainda não lançou, mas a gente já está com 3 grupos fechados já para fazer essa caminhada, né? É um circuito que a gente está lançando em substituição às travessias, né? Justamente pela dificuldade em relação à biossegurança no transporte das pessoas em uma van, né? Então a gente quer evitar qualquer risco a mais, né? A gente está atendendo todos os protocolos necessários e indo um pouco além. Aqui a gente tem uma imagem, então, de um dos circuitos, né? Esse foi uma caminhada que a gente operou para a OAB, aqui de Ponta Grossa, né? A gente aqui está fazendo a interpretação de relevo, então, né? Num local chamado de Discoporto, onde a gente consegue enxergar a Escarpa Devoniana, né? E a depressão de Vila Velha aqui, que é um rebaixamento que a gente tem da Escarpa Devoniana. Aqui a gente tem mais uma imagem, que é do Poço Encantado, uma linda caminha que tem logo acima do Buraco do Padre, né, já dentro do Parque de Natureza Buraco do Padre, que também está dentro do Parque Nacional dos Campos Gerais. Essa parece só uma lagoazinha, é uma furna também, só que é uma furna já assoreada. E aí a gente tem 5 travessias, né? Então, travessias que vão ter percursos que variam entre 10 e 17 quilômetros, né? E, geralmente, para as maiores, as de 17 quilômetros, elas levam o dia todo, né? Não que se passe o dia todo caminhando, mas existem muitos pontos de interpretação, né, onde a gente para contemplar, para interpretar, para conversar. E isso ativa, né, e no Corrida de Aventura, né? Temos nada contra, mas não é o nosso perfil de produto, né? Mesmo porque é bem discutível quando a gente coloca gente demais, pessoas demais em uma trilha, começa a ficar discutível o conceito de ecoturismo, né? Temos também uma travessia arqueológica, né, que nós temos parceria com o projeto Arqueotrekking, aqui de Ponta Grossa, e é uma travessia que já desenvolvida pelo Refúgio das Currucacas, porém agregado à parte de a visitação em vários sítios arqueológicos com um especialista em arte rupestre, né? É um produto muito procurado, né? Das nossas caminhadas maiores, é o produto mais procurado. A gente opera para agências com uma certa frequência, e para o começo do ano que vem a gente já volta com as travessias arqueológicas a partir de janeiro. Então aqui a gente tem uma imagem do mapa de uma das nossas travessias, né? A travessia que vem da Cachoeira da Mariquinha até aqui no Refúgio das Currucacas. Então aqui o cursor mostra onde é a Cachoeira da Mariquinha. Fazemos toda uma contemplação lá na cachoeira. Quando é uma travessia arqueológica, vai ser feita ainda a visitação em sítios arqueológicos com pinturas rupestres que datam de mais ou menos 7.000 anos, com um especialista em arte rupestre do projeto Arqueotrekking. E aí a gente desloca até o Buraco do Padre caminhando, né? Visitamos mais um sítio arqueológico, um setor de escalada, e fazemos toda a visitação dentro da furna do Buraco do Padre, Fenda da Freira, e aí a gente desloca passando pelas furnas do Passo do Pupo, Pedra da Onda, Furna Grande, Furnas Gêmeas, até chegar aqui no Refúgio das Currucacas, né? Então tem bastante coisa para ser visto, né? A gente coloca ali o tempo médio de 9 horas, mas já aconteceu de levar mais tempo que isso, né? Isso depende de grupo para grupo. Tem grupo mais conversador, né? A gente acaba às vezes ficando mais tempo em algum atrativo. Tem grupo que gosta de bater muita foto, né? E aí às vezes a gente tem que dar uma moderada nas fotografias aí para não chegar à noite aqui. Bom,
E por que essas caminhadas são ecológicas, né? Só porque a gente caminha na mata? Não necessariamente, né? Se a gente caminhar na mata tendo uma postura não respeitosa com aquele ambiente, a gente não pode dizer que é uma caminhada ecológica, né? Então, por que a gente chama de caminhada ecológica, né? A gente começa a caminhada fazendo um briefing, então, como eu já havia comentado, né? Onde a gente explica um pouco sobre o percurso e tal, e a gente já começa a trazer algumas informações que despertam o interesse dos participantes, ou das participantes, em observar aves, em observar algumas espécies de mamíferos que podem ser encontrados no caminho, com sorte, com silêncio, né? Algumas espécies de vegetação, e a gente vai mostrar um pouquinho disso agora, né? Então a gente faz algumas abordagens sobre o relevo, né? Em alguns pontos das nossas caminhadas, onde é possível se enxergar o primeiro planalto, onde a maioria de vocês está nesse momento, né? O segundo planalto, e a gente consegue observar como, novamente nessa imagem aqui, né, a gente vê o segundo planalto lá no alto, e aqui nós também estamos no segundo planalto, nessa foto, porém, diante da depressão de Vila Velha, né, que é uma, como eu já falei, né, um rebaixamento do segundo planalto, criado por duas falhas, né, Taxaquara, e a outra eu não lembro exatamente o nome indígena. E essa depressão de Vila Velha, ela tem no seu interior 14 furnas, né? E se a gente coloca em escala adequada, elas estão todas alinhadas, né? Então tem aspectos bem interessantes aqui da região, e a gente consegue trazer, então, nessas caminhadas, tanto no briefing, como durante a caminhada, né? A gente faz algumas abordagens quanto à biodiversidade, né? A gente consegue enxergar em vários pontos da caminhada o chamado ecótono, né, que é o encontro de biomas, né? A gente tem aqui na nossa região o bioma Mata Atlântica e o bioma Cerrado, né? Então, em vários pontos a gente consegue ver esses encontros de biomas, né? A gente vê aqui embaixo, por exemplo, da Furna Grande, nessa imagem, a floresta de araucária, né, floresta umbrófila mista, e aqui em cima a gente vê uma das fitofisionomias do Cerrado, que é o campo rupestre, né? Então, o campo rupestre, ele está quase extinto, né? A gente consegue ver aqui uma imagem muito representativa do que vem acontecendo no campo rupestre em geral do Brasil, né? É uma área muito fácil de supressão, o campo em geral, né? E ele acabou, aos poucos, dando lugar à agricultura, né? À monocultura. Então, a gente consegue observar isso em loco, né? E a gente apresenta, tanto nas caminhadas autoguiadas como nas guiadas, material feito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? É esse painel de vegetação de campo rupestre, né? Que traz informações como uma imagem de cada espécie, nome popular, nome científico e um anel colorido que se refere à extinção. Então, por exemplo, essa espécie, que é o cacto bolinha, com o anel vermelho, quer dizer que é uma espécie ameaçada de extinção. Essa espécie, a rainha do abismo, aqui com esse anel amarelo, é considerada uma espécie quase ameaçada de extinção, né? E as verdes são tidas como não ameaçadas, mas vamos pensar que o campo rupestre hoje, ele existe aproximadamente 0,1% do que existia em 1950, né? Na década de 1950. Então, a gente deveria considerar que está tudo extinto, né? E quando a gente não está junto, ou seja, nas caminhadas autoguiadas, a gente realmente orienta as pessoas a não terem vergonha de pular amarelinha quando estiverem caminhando no campo rupestre, para pisar de laje em laje e realmente evitar pisar em qualquer capinzinho, por mais simplesinho que possa parecer aquele capim, a gente está falando de vegetações que estão se acabando, né? Aqui vale uma atenção especial, não sei se é do conhecimento de todos, mas essa espécie, o cacto bolinha, né, além de ameaçado de extinção, em todo o planeta só existe aqui, né? É uma espécie chamada endêmica, né? Então requer realmente um cuidado especial. A gente faz abordagens sobre a fauna também, né? Então isso também ajuda e traz uma outra postura, uma outra atitude para os visitantes, né? Então, assim, as pessoas acabam se interessando por ver aves, né? Geralmente, e realmente nossa região aqui é muito rica em aves, né? A gente não tem como ver a ave gritando, né? Então acaba que se fortalece a ideia de uma postura respeitosa, silenciosa, para se observar aves, né? Essa foto aqui foi tirada nesse final de semana, ali nas Furnas Gêmeas, pertinho daqui, do refúgio.
é um saí andorinha, é uma espécie que essa época está vindo bastante ali nas Furnas Gêmeas, e muitos visitantes estão tendo esse prazer de observar e fotografar. Aqui a gente tem mais uma foto que fui eu que fiz também, é uma foto do urutau, né, uma ave noturna, que começa a cantar na época que começa a esquentar, né? Então, quando tem as noites quentes, a gente vê que o urutau começa a ter aquele lamento dele, que é aquela vocalização, né? E aqui, claro, não podia deixar de mostrar, né, as nossas queridas curucacas, né, que fazem uma baita de uma festa aqui no refúgio e nos arredores também, nas copas das araucárias, ao amanhecer e ao entardecer. Geralmente a gente apresenta como uma forma de melhorar a experiência do visitante e também de conectar mais esse visitante ao ambiente em que ele vai visitar, um mini guia de aves. A gente apresentava um painel até pouco tempo atrás, mas o mini guia ele foi uma criação da UTG, Laboratório de Turismo e Áreas Naturais, em parceria com o ICMBio, né? E ele traz da forma de como se fosse quase um bingo, né? Traz então uma caixinha branca onde a pessoa pode fazer uma anotação quanto à espécie que foi identificada, né? Então a gente já tem esses mini guias plastificados e a gente entrega para as pessoas com canetinha de retroprojetor, as pessoas retornam com esse material, a gente faz uma imagem para poder gerar dados, né? E aí depois a gente faz, como todo material manuseado pelas pessoas, a gente faz a higienização e já limpa também essas anotações, né? A gente mostra também um pouco da geodiversidade, para mostrar a importância da geodiversidade da nossa região, né, mostrando um pouco aspectos de como se formou o arenito, o que são essas estratificações que a gente está mostrando aí na imagem, né, então as pessoas começam a entender um pouquinho mais e respeitar um pouquinho mais aquela laje ou aquela parede que a pessoa poderia, num segundo momento, pegar um carvão ou alguma pedra e começar a rabiscar, né. Então as pessoas que entendem a importância daquilo, quando a gente fala de rochas que se formaram há mais de 400 milhões de anos atrás, né? Então, dificilmente quem entendeu, quem teve o véu da ignorância rompido, não vai mais gerar dano no meio ambiente, né? A gente mostra também os icnofósseis, que nossa região é muito rica nesse tipo de feição, né? Que são fósseis de caminhos feitos por invertebrados marinhos, né? Há mais de 400 milhões de anos atrás, né, quando ainda era fundo de mar aqui, né. Nós mostramos fendas, né, aqui à esquerda a gente tem uma imagem da Fenda da Freira, e à direita a gente tem uma imagem de um dos trechos do Córrego das Fendas, né, que hoje já é a quarta maior cavidade de arenito do Brasil, e não foi totalmente mapeado ainda, né. Aqui uma imagem, uma panorâmica vertical aqui da Fenda da Freira também, que fica ali no Buraco do Padre. Furnas, né? Nós passamos por várias furnas, só na área que a gente administra já são 4, na depressão de Vila Velha são ao todo 14, né? E a gente mostra a importância ecológica de uma furna como área de recarga do aquífero, e diga-se de passagem, o nosso aquífero se chama Furnas, né? Mostramos também algumas feições de dissolução, como por exemplo, as formações de relevo ruiniforme, né? Aqui por exemplo a Pedra da Onda, né? Que elas têm esse nome porque acaba ficando como se fosse uma ruína do que já foi a rocha, né? E isso está relacionado à passagem de água com um pH mais ácido e tal, que vai promover a dissolução e a desagregação desse arenito, né? Aqui a gente tem um espeleotema, não sei se todo mundo está familiarizado com esse nome, mas se a gente falar estalactite, eu acredito que todo mundo consegue conectar com a ideia, né? Então essa é um espeleotema, né, uma forma mais genérica de falar da estalactite, do arenito, né? Então ele tem um formato diferente, né, um formato arborescente, né, e também formado por dissolução e deposição da caulinita em locais diferentes, no caso nessa pontinha aqui, antes do gotejamento, acaba ficando um pouquinho da caulinita e gera esses espeleotemas, né? Aqui a gente tem um espeleotema que foi fotografado no Córrego das Fendas, né? Aliás, perdão, não é um espeleotema, esse é um espeleogen, né? Chamado de scallops, né? Que mostram também a passagem da água por dentro dessas galerias, né? Bom,
E nosso último segmento, então, turismo de aventura, né? Então, nós temos experiências turísticas relacionadas com a escalada. À esquerda, a gente vê a escalada em rocha, e à direita, a gente vê a escalada em uma araucária, né? E essa araucária fica aqui dentro da nossa área aqui do Refúgio das Currucacas. Então, é uma ideia, a gente até coloca como turismo de aventura, mas a escalada na araucária, ela tem um quê de ecoturismo muito forte, né? Porque a ideia de se subir nessa araucária é contemplar as aves, contemplar a paisagem e observar o ninho da curucaca que tem lá no alto, né? Que estava no nosso primeiro slide lá. Então, a Climb Experience, que é o nome dessa, vou voltar ao slide, o nome dessa atividade que a gente opera de escalada em rocha, né? Então, é a escalada como experiência turística, não como esporte, com a ideia, então, de que as pessoas possam ter um primeiro contato não traumático com a escalada, né? Um setor de escalada todo desenvolvido especificamente para quem ainda não escala, né? É uma atividade que tem trazido um público diferente em relação ao público que a gente via nas escaladas antigamente, né? Hoje em dia, a maior parte do público são mulheres com mais de 50 anos, né? E que, assim, algumas vêm, inclusive, para enfrentar o medo de altura, né? Que para nós foi uma curiosidade no começo, assim, e a gente consegue dar esse suporte técnico, físico e psicológico para que as pessoas consigam, com segurança, né? E de uma forma mais amorosa, enfrentar os seus medos dentro daquilo que a pessoa também consegue suportar, né? Então, como a gente já falou, possibilita superação física, superação mental, né? Que é algo muito importante. Quando a gente aprende a superar um medo, a gente ganha, vamos dizer assim, musculatura psicológica para enfrentar vários outros, né? Além do contato com a natureza e o contato com belas paisagens, né? Aí nessa foto a gente tem uma jornalista da RPC, quando vieram fazer uma matéria sobre a Climb Experience, conseguindo, finalizando a escalada de uma das vias ali da Pedra da Onda, né? Essa via se chama Maré Baixa. Então é um produto operado com equipamento certificado, com toda a equipe capacitada, com procedimentos padronizados e com seguro individual obrigatório para turismo de aventura. A gente tem também a escalada Ninho da Curucaca, como já comentei com vocês, né? Também com todo o equipamento, com equipe padronizada, com a mesma sistemática de segurança, com a aplicação do sistema de gestão da segurança nessas atividades, né? Estamos quase finalizando. Então, além dessas atividades, nós fazemos também a administração das furnas do Passo do Pupo. Aqui eu vou mostrar com o cursor, né? Então, como a gente já havia visto essa imagem, o Refúgio das Curucacas fica nessa matinha aqui, na zona de amortecimento do parque, e aqui, onde eu estou passando, todo esse cinturão aqui, né, é a área 2 do Parque Nacional dos Campos Gerais. E esse início, a gente tem aqui as furnas gêmeas, aqui a gente tem a furna do anfiteatro, e aqui a furna grande, né? Essas 4 furnas, e mais o setor da onda, que fica mais ao fundo, formam esse complexo chamado Furnas do Passo do Pupo, né? Então, toda a parte turística das furnas é administrada pelo Refúgio das Curucacas, e nós temos como principais objetivos nessa administração a conservação do meio ambiente e a qualificação dos visitantes, né? Então, como é que a gente consegue qualificar os visitantes? Apresentando informações adequadas, apresentando material de interpretação de trilha, né, para que as pessoas consigam se divertir mais em um lugar onde não tem cachoeira, cerveja e batucada, né? A ideia é o silêncio, é contemplar o silêncio realmente, e a gente tem conseguido, sabe? Pela observação de aves, principalmente, dá para dizer que tem sido o principal quesito que tem feito, assim, as pessoas caminharem com uma postura respeitosa. E a gente cada vez mais vê corroborar essa ideia de que um briefing, uma explicação inicial para quem vai entrar numa trilha é de vital importância para que as pessoas saibam se comportar, porque infelizmente a nossa política nacional de educação ambiental, muito pouco disso chega a nós, né? Infelizmente. Então está aqui mais uma imagem, né? Quando a gente vê grupos reunidos contemplando um pôr do sol em silêncio, em um atrativo natural, a gente já vê que a missão foi cumprida, né? O pessoal não está tomando bebida alcoólica, ninguém veio passear com seu cachorrinho, que vai interferir naquela fauna local, e as pessoas realmente contemplando o silêncio, né?
Os principais desafios que nós tivemos até agora, tentei mapear alguns aqui, né? Talvez não tenha lembrado de todos, mas um deles foi a aceitação da comunidade local, né? A gente está aqui há mais ou menos 5 anos, o refúgio já existe há 4 anos e meio, e a gente, no começo, sentiu bastante resistência por parte da comunidade local, né? Existe uma certa resistência aos ambientalistas, né? Eu já tenho essa fama já de longa data, e, né, fizemos parte de muitos movimentos, inclusive para a criação da unidade de conservação lá atrás, em 2004, 2005. Então, hoje a gente já vem sendo visto de outra forma, né? A comunidade, ela é prestigiada, a comunidade pode entrar sem custo algum na área, né? E só, claro, a comunidade precisa passar pelo briefing também, né? Porque senão a gente não consegue a qualificação do visitante. E dificuldades que a gente volta e meia tem com a questão da agricultura, a questão da pecuária, né? Porém, os proprietários são nossos parceiros, então, assim, a gente tenta, pelo equilíbrio, pela conversa, a gente vai tentando mostrar os prós e os contras de se ter a pecuária junto com o ecoturismo, né? E sempre buscando um caminho de resolver pacificamente essas pendengas, digamos assim, né? Essa imagem da esquerda mostra aqui uma espécie de cacto-bola, né, que foi salva essa semana, né, há 2 dias atrás. Eu estive fazendo manutenção de trilha e a gente identificou que o pessoal plantou, né, fez o plantio da soja e revirou, inclusive, passando com plantadeira em cima de lajes e tal, e acabou tirando um cacto-bola ali. E a gente acabou conseguindo ainda resgatar ele e restabelecer ele no local. Não sabemos por quanto tempo ele fica, né, mas está sinalizado, pisoteado não vai ser, né. E aqui à direita a gente vê também o quanto a lavoura acaba invadindo essas áreas, mas aqui, assim, não é uma questão dos proprietários, aqui são os arrendatários que ainda estão na terra, mas logo saem e isso tende a melhorar, né. Aos poucos a gente vai caminhando nessa direção. Os próximos desafios que a gente vem percebendo, nosso último slide aqui, as adequações que a gente precisa fazer para a Covid. Fizemos já todas as adequações exigidas pelos manuais e tal, né? E fomos já além, porque estamos atendendo somente um grupo por vez, né? Então, nós estamos fornecendo álcool gel, nós estamos exigindo o uso de máscara, né? Colocamos placas em vários pontos do refúgio, inclusive. Explicamos isso já desde o ato da reserva, para quem vem acampar. Porém, nós precisamos atender mais pessoas, então nós estamos tentando mudar um pouco os espaços, de maneira que um ou outro espaço fique autônomo e que essas pessoas não precisem utilizar os espaços comuns, cozinha, sanitários e chuveiro, né? Então precisamos ter espaços autônomos para conseguir efetivamente garantir que grupos não estejam se misturando, né? E um desafio que a gente tem muito forte, que a gente está tentando desenvolver, é qualificar aos poucos a comunidade para o turismo, né? A gente vê que os pais acabam ensinando os filhos a ser subservientes do latifúndio, né, da monocultura, e a gente vê que tem outras formas também, né, que não seja por falta de oportunidade, né, que seja por opção. Quem quer trabalhar na lavoura, vai trabalhar na lavoura por opção, mas a gente deseja que não seja a única opção para essas pessoas. Bom, finalizo aqui agradecendo a oportunidade, dizer que o Refúgio das Curucacas está sempre de portas abertas para recebê-los, para uma boa prosa sobre o meio ambiente, e quando for possível venham conhecer o nosso trabalho e as nossas trilhas. Guilherme, nós que agradecemos a sua explicação, esse seu comentário, a sua palestra, demonstração que você passou a respeito do Refúgio das Curucacas e a forma de conservação do meio ambiente e preservação que vocês estão realizando. Isso é muito importante. Esse ano, o curso técnico de meio ambiente, ele tinha programado uma visita ao Buraco do Pato, mas infelizmente com o Covid a gente cancelou todas as visitas técnicas. Era um local que os alunos gostariam de conhecer muito. Eu vou deixar aberto para pergunta, se algum aluno quiser participar, se algum aluno ou professor gostaria de conversar. Eu tenho o professor Charles, que gostaria de fazer um comentário. Fique à vontade, Charles. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia.
Agradecer ao Guilherme por esse momento enriquecedor. Guilherme, parabéns pelo seu trabalho, né? Tanto pela linha de pesquisa, pela questão da filosofia preservacionista e conservacionista. Meu nome é Charles, sou professor do curso de disciplinas técnicas de legislação, né? Trabalho todos esses conteúdos aí abordados por você, unidade de conservação. Alguns tiveram, outros ainda vão ter, que nós temos variação de grade horária e disciplinar, né? Mas eu, além de parabenizar, eu gostaria de que você comentasse com nossos alunos. Eu sempre gosto de frisar o seguinte nas aulas, né? Que é um estudante que está no curso de meio ambiente, né? Que tem toda essa formação também para o lado industrial, urbano, tá? Necessita ter essa veia preservacionista e conservacionista, né? E eu sempre faço um apelo para eles, sabe, Guilherme? Para eles buscarem uma ONG, para eles buscarem o adventure em si, né? A parte prática, a parte do acampado, montanhismo, do curso, que eles pratiquem o curso não só na teoria, para sentir mais o curso. Então, eu gostaria que você comentasse com nossos alunos um pouco sobre isso, porque você, além da ciência, da teoria, de toda a qualificação profissional que você tem, né? Você vive, e você conceitou muito bem a diferença de ambientalismo e ecologia em si, né? Que eu achei bastante interessante. Então, você vive muito bem, tem essa qualificação teórica, e você vive a prática, você acampa, tá? Você está no meio e reconhece bem esse meio na prática. Gostaria que, de uma certa forma, você aconselhasse os nossos alunos a vivenciar, conhecer isso também, e como eles seriam bem aceitos como técnicos ambientais, inseridos na parte teórica, para a parte prática, até mesmo numa oportunidade de estágio, de estudo, de trabalho. Por favor. Sem dúvida, né? A vivência, ela ajuda muito, né? Claro que a gente tem hoje algumas vertentes que trazem a ideia de que a prática é melhor que a teoria. Claro que a gente sabe que não é isso, né? A teoria é de suma importância, a academia é de suma importância, mas a gente conseguir colocar isso na prática, entender aspectos naturais, entender todos os aspectos de uma paisagem, né? Porque quando a gente não está... enfim, quando a gente faz uma visitação em uma área, muitas vezes a primeira coisa que vem à cabeça são os aspectos naturais de uma paisagem, né? Que são realmente importantes. Mas é preciso ir além. E os técnicos em meio ambiente, a gente sabe que tem toda a bagagem para ir além, né? Por exemplo, observar, além dos aspectos naturais, aspectos culturais, aspectos econômicos, aspectos sociais de uma paisagem, né? Então, eu vejo que, assim, ainda é importante para todo ser humano estar junto à natureza em alguns momentos da sua vida. A Covid, ela trouxe isso à tona, né, de uma forma muito forte. A gente vê pessoas chegando desesperadas para ir para caminhar no mato, simplesmente caminhar, simplesmente respirar ar puro, né? Agora, para os técnicos em meio ambiente, a experiência ela se torna mais interessante ainda pela bagagem que eles já têm, né? Então, que vocês já têm. Então, recomendo fortemente, como disse, a todo ser humano que dedique um tempo, que não espere dar tempo para isso, que dedique um tempo realmente da sua agenda para estar no ambiente natural, né? E para vocês, com a formação que vocês têm, eu vejo que é mais importante ainda, né? Porque é interessante, sim, se conhecer na prática todo esse conhecimento que vocês estão absorvendo na academia, né? Temos um comentário aqui do Arthur Guilherme. Parabéns, ótima palestra, muito bem explicada e muito incentivadora. Joana também, obrigado pela palestra, muito importante e esclarecedora. E Radija, parabéns e muito obrigado pela palestra. Gostaria de verificar se mais alguém tem alguma dúvida, algum aluno ou professor gostaria de fazer um comentário, passar um pouco mais da experiência. A gente está com tempo, só depende daí do Guilherme. Guilherme, está ouvindo? Estou ouvindo bem. Eu queria ver da sua parte qual a possibilidade de, após a Covid, claro, de você receber grupos de alunos para fazer uma visita,
ou até mesmo os alunos do meio ambiente poder fazer um estágio, se existe essa possibilidade? Bom, bom dia, Berdão. Queria dizer que deu para ouvir o Sabiazinho cantando aí, Sabiá Laranjeira, e deixo já um abraço para o seu João Pedro aí, que está atrás de você. Então, a gente já faz essas atividades, né, há algum tempo. A gente recebe geralmente o pessoal da UEPG, que vem com uma certa frequência. Já fizemos, inclusive, uma trilha com o pessoal do curso técnico em meio ambiente aqui de Ponta Grossa, né? E temos uma prazer em receber os grupos, porque, assim, são áreas de comum interesse, né? Então, fica ainda mais saboroso para mim conduzir o grupo para uma trilha, conversar um pouco sobre as nossas práticas aqui em loco, o pessoal poder entrar realmente nos sanitários ecológicos, ver como é que funciona o basson. Geralmente o pessoal estranha e fala, poxa, mas isso aqui era para ser fedido e não tem cheiro ruim, né? É o manejo adequado do sistema, né? E, de novo, corrobora a ideia que o professor Charles comentou, né? A necessidade de estar em loco, de experimentar realmente, experienciar aquilo que se vem falando, né? Então, temos sim a possibilidade, temos interesse, e assim que for seguro, se for interessante para vocês, vamos agendar uma visita sim. Para a gente é bem interessante, Guilherme. Os alunos vão adorar conhecer. Que bom. Então, sempre considerem-se sempre bem-vindos. A Júlia está fazendo um comentário, parabéns pela palestra e obrigada. E ela está perguntando onde manda o currículo mesmo. Ah, legal. Pode mandar para o meu e-mail. A gente está, essa semana que passou, a gente começou com o nosso primeiro estagiário de biologia, aqui de Ponta Grossa. E a gente está, assim, com um programa de estágio em diversas áreas, né, porque a gente tem, a nossa forma de trabalho, ela acaba sendo multidisciplinar, né? Então, a gente tem campo de trabalho para estagiários da geografia, para estagiários da biologia, para estagiários do turismo, para estagiários do meio ambiente, né? Então, a gente tem campo, sim, e temos interesse. A gente quer fazer valer os 3 pilares principais do Parque Nacional dos Campos Gerais: pesquisa científica, turismo ecológico e educação ambiental. O meu e-mail, vou deixar aqui de forma verbal, eu posso colocar no chat, e se eventualmente não conseguir colocar no chat, eu passo pelo WhatsApp para o professor Oberdan. guilherme@refugiodascurucacas.com.br. E aproveito para fazer o convite para vocês visitarem a nossa página, nosso site. A gente procura manter sempre bem completo, sempre atualizado. É o www.refugiodascurucacas.com.br, sem acento nenhum. Obrigado, Berdan. Já vi que você colocou lá. Legal. Amanda também comentando, parabéns pela palestra, atingiu totalmente as minhas expectativas e obrigada. Então, os alunos estão bem felizes, bem contentes por esse conteúdo que você transmitiu, por esse cuidado que você tem, principalmente com o meio ambiente, e pensando sempre na preservação, que é o mais importante, e a gente tem que cuidar mesmo. É o que a gente tenta implementar ali no curso e mostrar essa conscientização que os alunos devem ter. E também, como você tem essa vivência na prática, se torna mais fácil ali para eles verem, perceberem que é importante eles estarem cursando ali o curso e, ao mesmo tempo, eles estarem colocando em prática o que eles vêm aprendendo diariamente. Muito obrigada, Guilherme. Agradeço muito pela sua atenção. Eu que agradeço. Mais gostaria de fazer um comentário? Parabéns, Guilherme. Muito obrigada. Um abraço. Gratidão, gente. Obrigado, Guilherme. Bem esclarecedor. Valeu, gratidão, gente. Gratidão mesmo. Até uma próxima oportunidade, então, né? Pode deixar. Seja presencial ou seja online, mas logo estaremos juntos novamente, tenho certeza disso. Vamos tentar, após o Covid, marcar uma visita técnica com os alunos de meio ambiente, tá? Perfeito. Legal.